Então, queridos irmãos, bom dia, graça e paz a todos. Hoje, para a honra e glória de Deus, 7º dia da nossa jornada. Deus seja louvado por isso, que tem nos sustentado, nos animado, nos acordado para estarmos aqui na sua presença. E nós vamos falar hoje sobre a libertação da feitiçaria e idolatria. E quem está conosco é o nosso querido irmão Akira Ishi. E com ele a palavra. Bem-vindo, irmã Akira. Bem-vindo a todos, é um privilégio estar aqui nessa madrugada, né, com todos aqui para nós estudarmos a palavra de Deus. E no 7º dia de 40, né, a gente está firme aí na intenção de buscar o Senhor enquanto ele pode ser achado, invocar enquanto está perto. Eu gostaria de, nesta manhã, falar um pouquinho sobre a questão dos dois poderes que batalham na nossa mente, né? E duas bandeiras, a bandeira do príncipe Emanuel, príncipe da luz, e essa bandeira ensanguentada, né? E temos também a bandeira do príncipe das trevas, Lúcifer, Satanás, né? E a gente percebe que esse conflito, ele vai ter um fim, e sabemos que naquele grande dia, né, muitos que como tição tirado do fogo, foram muito profundo, né, foram muito longe, vão ser as pessoas que vão estar mais próximo de Cristo, depois os mártires, né, e assim por diante, né. Então, olha só que coisa interessante, Daniel, aqui conta a experiência de que ele enfrentou, né, ali no reino de Babilônia, muitas situações, né, que o rei Nabucodonosor teve um sonho, não conseguiu lembrar, e aí chamou todos os feiticeiros, os magos, os astrólogos, os sábios, né, e ali eles não puderam resolver. Daniel também não estava lá, e ele correu o risco também, pela ira do rei, de eles não poderem interpretar. Eles diziam conhecer o profundo, o desconhecido. E agora, o rei queria que eles falassem o sonho, que ele não estava lembrando, e queria que ele interpretasse os sonhos, e eles não puderam. Então, ele percebeu que estava sendo enganado, né? Então, aqui, ó, no Espírito de Profecia, as profecias de Daniel e Apocalipse, de Uriah Smith, diz assim, ó, os sábios do rei fracassam, os magos praticam magia, tomando-se esta palavra em seu pior sentido, isto é, praticavam todos os ritos supersticiosos e cerimônias de adivinhos, prognosticadores, lançadores de sorte, leitores de horóscopo, e outras pessoas da mesma espécie. Os astrólogos eram os que afirmavam predizer acontecimentos pelo estudo dos astros. A ciência ou superstição da astrologia era extensamente cultivada pelas nações orientais da antiguidade. Feiticeiros eram os que diziam comunicar-se com os mortos. Este é o sentido que a palavra feiticeiro é, na maioria das vezes, empregada nas escrituras sagradas. Olha só que interessante a definição, né, da palavra feiticeiro. Eles comunicavam com os mortos. Então, Deus é imortal, nós somos mortais. Quando uma pessoa ela vem a faltar, né, ela não sabe de nada. Então, na verdade, aqueles espíritos que aparecem não é a pessoa, né? São espíritos, são espíritos malignos, né? E a gente vê que às vezes a pessoa está com um problema de saúde, às vezes a pessoa tem um problema de relacionamento, ou qualquer outro problema. Então, as pessoas pedem, pensando, né, em receber uma solução, e buscam, né, através de cartas, de tarô, né, de búzios, através de centros, né,
centros espíritas, de várias outras formas, é uma solução. Mas a gente vê ali, né, que Deus é o único que tem a solução para nós, né? E nós temos aqui registrados na palavra de Deus, ali no livro de Crônicas, um caso, né, de extrema profundidade no espiritismo, né, e também na idolatria, foi o caso de Manassés. E a gente vê que ele passou por cada situação difícil e até que ele pôde reconhecer que só o Senhor é Deus, né? Então, Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mau aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, levantou altares a Baalins, fez bosques e prostrou-se diante de todo o exército do céu e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército do céu, em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez também passar os seus filhos pelo fogo no vale dos filhos de Rimom. E usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Então, o que Satanás ele oferece para as pessoas? Ele chega para as pessoas, assim como ofereceu para Cristo: tudo isto te darei se prostrados me adorarem. Você faz um pacto com a magia negra e ele dá tudo, dinheiro, posição, tudo. Mas não dá felicidade, né? Não dá a paz que só Cristo pode dar. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa, em Jerusalém, que é escolhida entre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenha cuidado de fazer tudo o que lhe ordenei, conforme toda a lei, e estatutos e juízos, dado pelas mãos de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que todas as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes dos exércitos do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais, e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Amigos e irmãos, amigos da palavra de Deus, quem foi o pai de Manassés? Foi Ezequias. Ezequias foi um bom rei de Israel, né? E agora, Manassés, com poucos anos de idade, pegou o trono. E ele agora fez o que era mau aos olhos do Senhor, né? Só que ele se arrependeu. E a gente vê aqui que ele fez oração a Deus na sua angústia, buscou a Deus, né? E aí Deus, então, o libertou. Então nós vemos aí que já o filho dele já não teve essa mesma sorte, né? Amon, por exemplo, ele se perdeu, ele foi um mau rei, ele não se arrependeu. E lá em Deuteronômio 18, versículo 11, diz: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Então, Satanás, ele sabe o nosso ponto fraco,
E ele luta por nossa vida, né? O jogo da vida, aquele jogo do xadrez, ele luta por nossa vida. E nós precisamos vigiar e orar, porque está em jogo a nossa salvação, né? As pessoas procuram centros espíritas, né? E às vezes fica muito difícil, né? A pessoa se libertar. Mas aqui nós vemos aqui que Deus libertou Manassés, né? Dessa feitiçaria, dessa idolatria aqui. E é tão assim sedutor. A gente vê, por exemplo, nesses filmes de terror, a gente vê, por exemplo, nesses filmes aí de feitiçaria, né? Esses filmes de super-herói, ele faz poderes, que coisa que tu tá fora da terra, desse mundo, voa muito rápido, corre muito rápido, tem um olho biônico, né? Mas só que o que é essencial, que nós precisamos, que lá não traz, né? Isso exalta muito o orgulho do ser humano. Nós somos pó, nós somos cinza, nós somos uma erva que hoje aparece e amanhã já não existe mais, né? Para Deus, 1000 anos, para nós, é um dia. Para Deus, a gente vê a nossa pequenez, a nossa limitação, né? Nós queremos ser felizes e a felicidade está não do nosso jeito, mas está na felicidade do jeito de Deus, de acordo com a sua palavra. A pessoa encontra felicidade, paz, não é tendo riquezas, não é tendo prazeres, não está neste mundo passageiro, né? Então, a gente vê, por exemplo, que nós temos que, né, atentar para a palavra de Deus. A lei no Apocalipse 22, versículo 14 e 15 diz, olha, bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, o mais importante para nós é isso aqui. Naquele dia, né, vai ter duas classes, aqueles que vão estar à esquerda, os bodes, que Deus vai dizer, né, malditos para o fogo eterno. Agora, os que tiverem à direita, as ovelhas, né, vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, nós precisamos estar lá, eu e você, devemos lutar com todas as nossas forças, né, e esse espírito de Satanás, ele nos envolve, nós devemos nos desvencilhar de todas as formas. E lá fala, ó, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Nós temos que odiar a mentira, nós temos que amar a verdade. E, olha só, falando um pouquinho aqui sobre aqueles judeus exorcistas que praticavam magias, haviam se convertido ao evangelho, viram Paulo fazer grandes milagres, né? Deus, através de seu poder, eram dois poderes, aí Satanás fazendo as curas, os milagres, e Deus fez milagres maiores. E eles tentaram expulsar um demônio de uma pessoa, mas o demônio acabou tomando posse deles, né? Fatos que haviam sido previamente encobertos foram agora trazidos à luz. Ao aceitar o cristianismo, alguns crentes não haviam renunciado inteiramente às suas superstições. Ainda continuaram, em certa medida, a praticar a magia. Agora, convicto de seu erro, muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. A boa obra se estendeu mesmo a algum dos próprios feiticeiros, e muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta de seu preço, acharam que montavam a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevaleciam. Então, existem alguns livros de magias, né, que eles compraram, que eram caros, era um valor alto, mas eles não queriam passar isso para ninguém, né, essa maldição para ninguém. Então, o que eles fizeram? Eles publicamente queimaram. Então, o que nós precisamos fazer? Com tudo aquilo que desagrada a Deus, filmes impróprios, músicas impróprias, né?
roupa imprópria, alimento impróprio. Tudo que é impróprio, nós devemos fazer o quê? Nós devemos desvencilhar disso de uma vez por todas, né? Então, fazendo isso, qual é a melhor forma de a gente vencer qualquer escravidão? Escravidão da feitiçaria, escravidão da idolatria, né? Nós precisamos fazer isso, né? Precisamos queimar. E nós temos outro caso aqui também de Saul, né? Ele pecou 2 vezes contra Deus, várias vezes, ou melhor, né? Deus pediu para que ele, através de Samuel, falou para ele, na guerra, aguardasse ele, que Samuel ia oferecer o sacrifício. E de propósito ele demorou um pouco mais, e ele na precipitação ofereceu o sacrifício. Era só os sacerdotes que ofereciam. E aí Deus ficou triste com ele. Depois Deus falou assim, olha, mata todos os amalequitas, não deixa mulher, não deixa criança, não deixa animal, não deixa nada. E ele poupou os animais, né? Quando Saul, e agora Deus se retirou dele, um espírito maligno tomava conta dele, ele queria matar Saul, Davi de todos os jeitos, e enfrentando a guerra com os filisteus, ele consultou Deus, Deus não respondeu nem por mim, e ele agora foi buscar, né, no espiritismo a solução. E ele não encontrou a solução, né, porque o espírito lá disse que o que ele não queria ouvir, que ele ia perder a guerra, os filhos dele iam morrer, e aí ele estava perdido. Então ele procurou, né, a pitonice de Endor. Quando Saul pediu para falar com Samuel, o Senhor não fez que Samuel aparecesse a Saul. Este nada viu. A Satanás não foi permitido perturbar o repouso de Samuel na sepultura e trazê-lo em realidade a feiticeira em Endor. Deus não deu a Satanás o poder de ressuscitar mortos, mas o anjo de Satanás assumem a forma de amigos e mortos e falam e agem como eles, a fim de, mediante supostos amigos mortos, pode melhor levar avante a sua obra de engano. Satanás conhecia bem a Samuel e sabia como representá-lo perante a feiticeira de Endor e como prever corretamente a sorte de Saul e de seus filhos. Então, aquela feiticeira estava correndo risco, que Saul tinha mandado matar todos os feiticeiros, e agora ele procurou uma feiticeira. Olha, meu senhor, estou colocando a minha vida. E ele agora ficou desfalecido, não queria comer, aí insistiram para ele até para ele comer, e aconteceu uma coisa terrível. No vale do Monte de Gilboa, ele, Jonatas e os outros filhos, né, de Saul morreram. Eles faleceram, né? Morreram, perdidos. A feiticeira em Endor fez um acordo com Satanás de seguir suas instruções em todas as coisas. Ele realizaria maravilhas e milagres por intermédio dela. Ele revelaria as coisas mais secretas se ela se rendesse sem reservas à sua satânica majestade, sendo por ele controlada. Isto havia feito. Então, aqui no livro de Apocalipse, último livro, né? Livro de Revelação, no capítulo 13, a partir do versículo 11, diz assim, ó: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Olha só que coisa interessante, né? Então, o cordeiro, ele é um animal representando um animal inocente, né? Mas o dragão, ele é terrível, né? E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens. Só que Deus tem poderes muito maiores, né? Então, em nossos dias, Deus não está usando os milagres, por quê? Quando Moisés apareceu diante de Faraó para libertar o povo de Israel, fez aquela vara transformar em serpente, os magos, os feiticeiros Janes e Jambes fizeram a mesma coisa. Só que a serpente de Deus engoliu
a serpente dos magos, né? E aí Moisés transformou a água em sangue, eles também fizeram rãs, eles também fizeram. Quando chegou nos piolhos, eles não conseguiram. Olha, o faraó, é o dedo de Deus, né? Então a gente vê que o poder de Deus, ele é superior ao poder de Satanás, né? A gente vê aí, por exemplo, né, que o poder de Deus, ele é superior. Então, olha só, vamos focar aqui novamente, né? Porque 1 Samuel 15, 23, olha a atitude de Saul. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Então, quando a gente sabe de uma coisa, e aí vai contra aquilo, contra a consciência, né? Isso é como pecado de feitiçaria. E não... Porquanto tu és a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Irmãos, essas histórias de pessoas que se perderam, elas foram escritas para o aviso nosso, para quem são chegados os fins dos séculos. Vamos analisar, né, o orgulho que Saul teve. Por isso ele vacilou nisso, né? Saul matou seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Olha só. E por causa disso, ele perdeu a cabeça. Então, aqui no livro de Apocalipse, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei seu Deus, e ele me será filho. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Dói muito o coração de Deus efetuar a sua estranha obra. Doeu muito ao coração de Deus destruir os habitantes dos antediluvianos, destruir Sodoma e Gomorra. Doeu muito ao coração de Deus. Mas ele necessita realizar essa estranha obra. Por quê? Naquele último dia, vai ser destruído raiz e ramo, Satanás e seus demônios, né, e todos os ímpios. Então, nós precisamos vencer. Precisamos permitir que Deus seja o primeiro, o último, melhor na nossa vida. Nós necessitamos disso. E precisamos conhecer a verdade. E quem é a verdade? Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, amigo e irmão, Deus conhece e sabe as lutas que você tem passado. Está ido muito longe, mas ainda é tempo. Deus, ele é a maioria. Para um demônio tem três, né? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Para uma terça parte dos anjos, tem 2/3 partes de anjo ruim, né? Temos anjos bons. Então, Jesus está à porta do nosso coração hoje, batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir e abrir a porta, cearei com ele e ele comigo. Jesus quer hoje entrar no nosso coração, no tempo da nossa alma. Ele nos comprou com o seu sangue por grande preço. Ele quer nos libertar de todas as coisas, da idolatria, né? De tudo. Que Deus possa estar nos abençoando, nos ajudando, né? Abençoando aqui a cada pessoa que está participando aqui dessa live, né? Possa estar libertando seus filhos, seus amigos, seus parentes, que estão enredados, né? Na bandeira do príncipe das trevas. Ele já é um ser derrotado, né? Mas não foi tirado o poder dele. O diabo anda ao redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Que nós possamos cair aos pés da cruz, que é o lugar mais alto, possamos meditar todo dia 1 hora nos últimos acontecimentos de Cristo, e nós venhamos, né, a dar valor a esse sacrifício que Cristo, ele tanto fez por nós, né? Que Deus
nos abençoe e nos ajude nesta manhã, no nome de Jesus. Essa é a minha conclusão. Amém.